Olá, pessoal! Dia 20, penúltimo dia do nosso desafio de 21 dias. Amanhã é o último dia, já vai começando a dar saudade. A gente já vai querendo pensar o que mais a gente vai inventar. Mas por hora é isso, o desafio vai terminar amanhã. Hoje é o último dia. Tudo bom quem tá chegando? Sejam bem-vindos. Lembrando que se tem algo que cai a ficha aqui, coloca um diamante e manda aviãozinhos aí pra gente fazer esses ensinamentos chegarem a mais pessoas. Vai ser muito, muito, muito legal. Então, ao longo de 20 dias, ininterruptamente, todos os dias, meio-dia, a gente estava aqui. Eu fiz a Paloma passar pelo processo da mentoria. E chegando agora, a gente está falando bastante sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, quebras de crenças, trazendo a consciência de algumas coisas. Então, claro que ferramentas vocês encontram aí, aos montes no YouTube, mas a grande diferença é ter alguém dando a mão para você, ter alguém fazendo esse acompanhamento, estando perto, estando próximo, tendo outro par de olhos para ajudar você e realmente a enxergar as coisas. Vamos ver a hora que a Paloma entra aqui, eu já vou aceitar ela. E isso é muito importante, né, gente? A gente ter um acompanhamento com alguém. Essa é a grande diferença. E eu vou gostar. Eu adoro aprender com histórias, eu não sei vocês, mas eu acho super legal a gente fazer os parâmetros, né? Ficar fazendo uma estruturação dos conhecimentos junto com as histórias. Tudo bom, Pá? Boa tarde, Nicole, tudo Boa bem? tarde, tá me ouvindo? Tô sim. Hoje é dia 20, Paloma, vai até amanhã. Como está o coração? Meu último dia. Então, tô me sentindo como se eu estivesse perdendo uma parte de mim. Nossa, que Do lindo, tempo que a gente. gostei. Me senti importante agora. Realmente, de ter uma pessoa acompanhando e ajudando, estruturando, faz toda a diferença, né? Realmente Fez. isso faz. Eu sempre tive acompanhamento, né? Eu também tenho a minha coach, que eu faço com ela as minhas situações. Que rápido que passou, é bem isso, Thiago. Passou bastante rápido. Então, hoje eu queria trazer para vocês. Eu estava dando uma estudada, onde a gente falou algumas coisas. A gente tem falado sobre mentalidade, desenvolvimento, que não são só as técnicas, né? Técnica por técnica, você entra no YouTube, tem quilos de ferramentas, tem quilos de coisas. Ó, o Thiago falando, já vamos fazer uma sequência para o ano todo. Não, Thiago, por ano todo é só dentro da mentoria paga que eu vou lançar lá no dia 13 do 2, mas antes eu vou dar um treinamento completo intensivo no dia 13 do 2 às 20 horas. Aí sim vai ter uma sequência para o ano todo. Vocês vão estar comigo, quem quiser, né? Claro. Mas eu vou falar mais detalhes sobre isso lá no treinamento do dia 13, que vai ser uma quinta-feira, às 20 horas, 13 de fevereiro, tá bom? Gente, hoje eu trouxe uma história do Joel J. Eu gosto muito de esporte, ele é linkado com esporte diretamente, né? Ele é um grande player de mercado. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. E ele trouxe uma reflexão que eu fiquei pensando, ele tem tudo a ver com a continuidade do que a gente falou ontem. Ele falando agora sobre vendas, né? Vamos falar de dinheiro agora, né? Como a gente transforma tudo isso que a gente falou em dinheiro. O que ele falou? Duas pessoas, são duas as pessoas que não vendem. Aquela que não acredita no próprio produto e aquela que não acredita nela mesma. Olha como isso é forte. Então a gente vem construindo aqui ao longo do tempo exatamente isso. Você estruturando o seu dia a dia, estruturando a sua semana e se blindando em relação a isso externamente. Então, aquilo que eu falei que o problema que eu vou causar para você agora, Paloma, e para quem acompanhou, é que você vai terminar o dia plena e as pessoas vão olhar para você e o julgamento vai ser: você está fazendo pouco. Porque você não está terminando o dia descabelada, louca, gritando, falando que está na correria e tudo. E tudo Cabelada eu tô. não tá, tá linda, tá linda. Então, o que que ele contou? Ele falou assim, em relação a isso, né? A Maura Imagem era a maior atleta do Brasil até então, no atletismo. E existia a Keila Costa. A Keila Costa era a segunda melhor atleta do Brasil. O que que acontece com ela? A Keila estava querendo ir para
para um campeonato brasileiro e ela estava com uma lesão. E ela foi falar com o treinador Alberto Clara, um treinador bem conhecido da área. E por coincidência, o Joel estava conversando lá com eles, então. Aqui ela chegou lá e falou para ele assim, professor, eu tô com uma lesão, mas eu quero ir para o campeonato brasileiro. E o treinador falou, tudo bem, R$ 400 a hora. Gente, professor de educação física cobrando R$ 400 a hora. Presta atenção, veja onde eu vou chegar. A primeira reação dela foi, nossa, que caro. Qual foi o posicionamento desse treinador? Foi falar assim, olha, ele falou assim, o treino está muito caro. Aí ele falou assim, não, o treino está na internet. Qualquer um faz o treino, é só você pegar na internet e fazer o treino. O que é caro é a minha presença. Se você treinar comigo, você vai ganhar dela. Olha o posicionamento de perfil, de confiança que esse homem tem em relação ao próprio trabalho, que é isso que eu tô trazendo aqui para vocês, de você ter esse acompanhamento. E, gente, eu tô falando de esporte e tô falando de treinador de educação física cobrando R$ 400 a hora. Ou seja, aquilo que falam assim que é impossível de acontecer, que treinador de educação física não ganha dinheiro, enfim, isso não é real. Vai sempre depender do teu posicionamento e da tua confiança em relação ao seu trabalho. Isso que faz toda a diferença. Aí, qual foi a resposta dela para o treinador? Posso pagar em 2 vezes? Eu acho que ele teve sucesso nessa negociação, foi maravilhosa. Então, qual é a crença central, né? Da gente enxergar a gente e enxergar as pessoas no mundo. É isso que eu queria trazer hoje. Isso cai alguma ficha, Paloma, para você nesse momento, antes de eu continuar? Sim, com certeza. Já Eu passou por sempre uma... tive, sempre no começo, sim, eu sempre tinha crença de. Quando eu comecei como social media mesmo, sabe? Crença de precificação do meu serviço, eu comecei de graça, né? Então, até eu conseguir chegar num valor que realmente é justo por aquilo que eu entrego, foi suado. O Thiago lembra lá atrás como era complicado para mim. Não, mas eu não vou passar esse preço. Hoje já é diferente, né? Eu já sei a minha entrega, eu já sei meu valor, isso eu virei a chave. Mas lá atrás, para mim, era muito difícil precificar, colocar valor no meu trabalho. Mas uma coisa eu nunca tive dificuldade, enquanto a maioria dos clientes nunca me cobrou, assim, me questionou o preço. Porque eles veem, Maravilha. sabe? Depois que eu virei essa chave, eu acho que era o meu inconsciente me travando e achando que as pessoas iam fazer esse questionamento. Exatamente. Mas não, porque as pessoas acompanham o meu trabalho, me seguem nas redes sociais, veem as entregas que eu faço, porque eu sempre posto. E aí eu percebi, cara, eu tava com uma crença em cima de mim que era sobre preço, e quando na verdade as pessoas não compram só o preço, compram também o meu valor, né? De ter aquela Exato. história do cara ali fechou para mim por isso, assim. Então, é Então, isso, foi muito isso bom. que eu queria trazer. O que acaba acontecendo por trás, né? A forma com que a gente vê o mundo e a forma com que a gente se coloca no mundo, ela vai vir das experiências passadas. Então, esse fortalecimento ou não vem do que a gente vem vivendo ao longo do tempo com as coisas que estão ao nosso redor. Por isso que eu falei em relação à tua filha, formas de falar diferente, porque a gente está programando os nossos filhos com as nossas falas. E é em função disso que eles vão se comportar até que resolvam cair em algum desenvolvimento pessoal, algum curso, alguma coisa, para ressignificar isso e mudar isso. Então, o nosso cérebro ele vai colocando camadas, né? Ele vai montando, como se fosse, metaforicamente falando, não é físico, mas ele vai colocando camadinhas desses conhecimentos. E a união dessas camadas, elas vão se conversando. Então, esse armazenamento de informações, ele vai trazendo a relevância ou não daquelas preferências emocionais e como a gente se sente para se portar na frente de alguma situação. E ainda tem um estudo que diz que tem uma predisposição genética de comportamento a depender da onde você está sendo exposto, ou seja, de novo, o ambiente. Não que ele vai moldar 100%, mas se você tem uma predisposição genética para um determinado comportamento e você está no ambiente que propicia aquele comportamento, aí dá match. E daí as coisas tornam a não funcionar ou a funcionar dependendo do que a gente está falando, né? Então, por exemplo, se você tem uma propensão numa genética a ser criativo e você está num ambiente de criatividade, as coisas tendem a fluir. Ao passo que você tem uma propensão a ter um bebê, por exemplo, usa drogas, e você está num ambiente que está nessa situação, as coisas também dão match e tende a funcionar dessa forma.
Então, a ideia do se conhecer cada vez melhor, eu até tenho um post-it aqui pendurado na minha parede que diz que a saída é para dentro. Então, a saída é sempre para dentro. Então, gente, se vocês estão assistindo aqui, está fazendo sentido, coloque o diamante, manda aí aviãozinhos para mais pessoas, porque a gente vai discutir aqui um pouco mais sobre essa linguagem, essa interação social, esse entendimento. E o porquê que às vezes vira chave e o porquê que não, né? Tem aquele sair do desconforto, a história que a Paloma falou um tempo atrás. Tava doendo tanto que eu precisei me mover. Quanto que vai doer muito na área do dinheiro? É quando não sobrar dinheiro no final do mês. Aí você vai ter que encarar um outro tipo de posicionamento, se portar de uma forma diferente e falar, eu vou fazer e vamos ver o que vai dar. E dentro disso ir se conhecendo. E daí perceber, nossa, a pessoa não estava avaliando o meu trabalho. A pessoa entende que eu valho aquilo, mas não é a pessoa, é o jeito que você se coloca. Que nem esse professor de educação física se portou ali. Não é o treino está na internet. É a minha presença com você que faz valer esse valor. Você quer, você não quer, paciência. É assim que funciona. Por conta desse merecimento que a pessoa já está ao longo do tempo, dos anos de carreira que ela já está ali aplicando e de tudo que ela já sabe que ela vai conseguir fazer. Então, por isso que eu topei esses 21 dias também com você, porque eu sabia, claro que você tem o seu mérito de ter colocado, não adianta nada eu falar e você não fazer, mas eu tinha certeza absoluta que ia ter uma modificação na tua vida muito relevante, que ia ter essa transformação. E tá aí explicações ao longo de outros parâmetros, né, esportivos, mercadológicos, comportamentais, que mostram que se você tem um determinado incômodo e você vai em encontro a esse incômodo, ou seja, no sentido de resolver, os resultados vão vir, né? Essa é a ideia, né, Pá? E a gente está vendo aqui que realmente surtiram muitos resultados em várias áreas da vida. E me conta também como é que está sendo esse transbordo na área do seu trabalho. Porque a gente veio aqui com o primeiro objetivo era o mais pessoal, mas aí você viu que até o local que você estava trabalhando mudou, você questionou outras situações. A parte do delegar também ficou diferente. Me conta um pouquinho desse novo posicionamento interno, que agora, vendo você agora, me dá uma total diferença da forma de falar. Eu consigo perceber muito claramente a forma com que você fala agora, da forma com que se falava no começo em relação a esse posicionamento. Me conta. Primeiro, Primeiro, assim, gente, é aquilo que eu tô falando, a gente não combinou nada disso, tá? Eu e a Nicole, a gente fala no grupo do marketing apenas sobre trabalho. Eu levei isso aqui muito a sério, porque é o tempo dela que ela disponibilizou para fazer isso aqui comigo. Ela poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, e eu fico muito feliz de ter sido eu, né? E prontamente, até porque eu não tenho nada a esconder, a minha vida é um livro aberto, tô sempre aqui. Quem me conhece sabe que eu sou assim no privado, que eu sou assim na vida pessoal, na profissional, eu não mudo. Só que depois que a gente começou a fazer esse trabalho mais abertamente aqui, com o público vendo, com meus clientes vendo, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho até que foi muito bom, porque para eles verem que também eu tenho coisas que eu preciso melhorar, que eu não sou perfeita dentro do meu trabalho. Isso resultou em muita coisa, Nicole, porque assim, das atitudes que eu precisei tomar, de ciclos que eu precisei encerrar, inclusive familiares, de coisas no trabalho que eu precisei definir, decidir de fato. O trabalho, ele mudou muita coisa. A gente decidiu fechar o escritório, por exemplo, porque a gente entendeu que a nossa atividade funciona muito bem de forma remota. Então, eu e o Thiago, a gente conversa o dia inteiro, mas a gente consegue resolver algumas coisas. Pontuei outras coisas que me incomodavam, consegui ajustar, consegui. Tem algumas coisas ainda que eu preciso fazer, como um treinamento mais intenso para o nosso time, mas isso são coisas que a gente vai modelando no dia a dia. Normal. Agora, É a o que me vida. É a vida incomodava, funcionando. o que me incomodava de fato, eu consegui resolver, né? Maravilha. E isso fez muito bem para mim. E outra coisa também é a questão de atividades. Eu tinha dificuldade em saber o que eu precisava fazer, como tu já sabe. Gente, eu vou falar de novo, isso aqui é muito clichê, mas virou uma chave absurda na minha vida, que é anotar tudo que eu preciso fazer todos os dias. Parece tosco, parece bobo, parece clichê, mas
de eu pegar todo dia à noite, sentar aqui. Ah, eu preciso ir no escritório buscar a minha cadeira. Se o Thiago tá aí, ele vai entender. Porque eu tô com uma cadeira de cozinha aqui horrível e eu tenho que ir lá no escritório pegar a minha cadeira de guerra para me sentar e não, tipo, não ficar mais com dor nas pernas, enfim, porque, né, o dia inteiro sentado cansa. E então, assim, o que que isso me traz, né, como um ponto de reflexão principal? Que para a gente ter qualquer fluidez na vida, qualquer mudança significativa, qualquer resultado diferente daquilo que a gente já tem, a gente precisa agir. E agir como? Começando pela questão da organização, Exato. pela questão da gente entender que dentro daquilo que a gente faz, eu preciso anotar, eu preciso fazer o que eu vou fazer hoje. Porque isso acaba incomodando muito, me atrapalhava demais, eu nem imaginava, Nicole. Tinha dias que eu só ia fazendo, sabe aquela pessoa que só vai fazendo? Ah, faz. Ah, o Thiago mandou mensagem, vou responder. Ah, o cliente pediu, eu já vou. Não tinha uma sequência Estrutura. lógica. E aí, com isso, me fez refletir também a parte do processo criativo, que às vezes eu parava, eu já sou boa no que eu faço. Isso melhorou ainda mais, porque eu parava, às vezes, para responder alguém. Aí já perdia o feeling, putz, o que eu ia escrever aqui mesmo? E sabe que trabalhar com criatividade, com conteúdo principalmente, é difícil. Porque a gente precisa ter isso aflorado. E Né? A gente olha, já olha entrou que isso. interessante. Quando você fala isso, vem bem de encontro com aquilo que a gente comentou no começo, desse empoderamento do teu tempo. Agora você está muito mais empoderada do teu tempo, até para quando você faz uma cobrança, você deixa de se sentir diminuída ou com medo em relação àquilo. Porque você sabe o que cabe no teu tempo, você sabe o que você consegue produzir, você sabe o que consegue entregar e isso faz sentido. Então isso te empodera, isso te dá mais força e ao longo do tempo, você vai, claro, selecionando os clientes, aumentando valores, estruturando melhor a tua empresa. Então, a organização no tempo e essa imposição, né, de uma autoconfiança, de saber o que você está fazendo, de você falar, até do jeito de você falar já está diferente. Eu sei o que fazer, eu faço a minha lista, eu consigo terminar o dia, eu estou fazendo tal coisa com a Helena. O jeito que você fala já está transmitindo uma forma diferente de posicionamento. E essa forma de posicionamento vai transmitir um valor diferente para o teu cliente. Então, gente, gestão de tempo vai muito além de você fazer listinha de tarefa e ficar organizando a semana. Ele vai chegar num momento em que você muda não só a parte mental, que a gente mexeu algumas coisas, Mentalidade. a mentalidade, mas o teu empoderamento, a sua autoestima. Ela vai trazer uma melhoria da tua autoestima. Ela vai Muito. blindar a tua mente de várias coisas. E olha como vai longe. Então, a gente começou ali numa uma forma mais simplista, né? Vamos organizar o tempo. Mas depois eu peguei a Paloma e fui conduzindo isso que acontece na mentoria. Né? É uma surpresa, mas enfim. Porque a gente acaba, entre essas, vendendo o que as pessoas querem, que é a organização da rotina, uma coisa assim, tudo bem. Não. Mas não, ela vai muito além, ela vai muito mais profunda, ela traz reflexão. Inclusive, eu estava terminando, eu estou gravando a atualização da mentoria agora, colocando ainda mais informações sobre isso, sobre mentalidade, sobre treinamento, desenvolvimento pessoal, que vai além de técnica. E é isso que acontece nos encontros ao vivo, né? A gente vai ter os hot seats, a gente vai pegar as pessoas, a gente vai estar conversando sobre isso, vendo onde estão os gargalos, e tudo isso vai reconstruindo aquelas crenças que vêm que a gente nem sabe de onde são. Olha Ô, a Nicole, diferença. eu acho que as pessoas que estão no digital hoje, que trabalham com qualquer que seja a função, até aquelas que estão vindo agora para o digital, antes de fazer qualquer curso, de qualquer área, técnico, Começa por pra, aí. começa por aqui. Porque tu não vai conseguir, principalmente aqueles que precisam ainda, por exemplo, migrar para o digital, mas estão na fase do CLT já com o pé no digital, sabe? A galera, ela não sabe, eu vejo isso pela questão de afiliados aqui, do que a gente sempre fala, né? Que a galera, ela vem com muita sede ao pote, mas ela não consegue enxergar esse trabalho como algo profissional, por exemplo. Eles vêm assim, eu sento ali uma horinha, eu estudo e daí tá, amanhã eu testo. Ah, tá, amanhã eu vou. Cara, para te começar qualquer coisa, a tua mentalidade é o 80-20, que a gente sempre vai falar. E a Nicole, ela tem um papel, ó, por isso escolhi a Nicole como mentora, a Denise está falando. Lindona. E a Nicole tem um papel fundamental nisso, porque ela vai primeiro moldar a gente no que a gente precisa, trabalhar todos os pontos, e é o que ela falou, não é uma listinha de tarefa. Isso aqui vai muito além de uma listinha de tarefa. Se fosse assim, ela já tinha me dado em uma aula e acabou. A gente está aqui há 20 dias.
Vocês têm noção, 20 dias trabalhando a minha mentalidade para conseguir sair do ponto zero para o ponto A, sabe? Do A para o B para o C, enfim. Mas é o que ela fala aqui é muito além. E não é, às vezes, nessa live de 20 minutos e 30 que a minha chave vira, é depois. Quando eu vou lá reassistir essa aula, quando eu vou lá ver o que eu fiz na primeira aula, quando eu vou lá e penso, putz, eu preciso tomar uma decisão, e dessa decisão, a tua mente já está trabalhando em outra decisão que tu precisa tomar lá na frente. Então, isso vai muito além, Exato. sabe? Eu penso que quem te escolher, Nicole, como mentora, e principalmente aqueles que estão nessa fase de transição, de migração, seja de qualquer área para outra área, eles precisam ter esse acompanhamento contigo. É, Porque para mim foi muito bom. o que acaba acontecendo, pá? Quando a gente é SLT, claro que tem as várias camadas, tem os CEOs, Sim, tem os diretores e tal. Mas eu falava ali da parte média, tá? Gerentes, supervisores e tal. Normalmente você tem demandas, e as demandas chegam para você prontas e você executa dentro daquele período de tempo. Terminou o período de tempo, você vai para casa e vai fazer a tua vida. Você sequer pensa numa estruturação. Quando você tem, entre aspas, né, você ganha essa liberdade de tempo de trabalhar sozinha, em casa, no digital, ter a tua empresa nessa migração, ninguém te ensinou a fazer isso. Ninguém te ensinou a priorizar. Ninguém te ensinou a pensar diferente. Então, aí que começa a grande confusão. Aí a geladeira vira um atrativo, o sofá vira um atrativo, você fazer uma hora achar que já fez muito, acabou. e uma série de outros, outra mentalidade que entra, outros pensamentos que entram que vão só atrapalhar e você perde a consistência. Então aqui eu fui colocando ferramentas e moldando algumas mentalidades, e mesmo você já estando no digital, você veja. Vou A fazer uma gente, você, pausa. Olha só, que como é que pode isso, né? Eu tô aqui no digital já há quase 4 anos, tá? E eu lembro que quando eu comecei no home office, eu estava na pandemia e eu trabalhava em uma instituição financeira, né? E era totalmente home office, olha só. E eu tinha o dever de estar na frente do computador das 9 às 18. Quando eu saí do CLT, que eu precisei me virar para fazer isso aqui dar certo no digital, trabalhar como social media, como estrategista e fazer esse negócio rodar. Eu tenho uma historinha que eu sempre conto, Nicole, que eu acho que eu até vou trazer aqui porque faz sentido. Eu tinha 5 parcelas de seguro e tinha um cliente, que era o Thiago, que virou meu sócio, para fazer dar certo. Eu fiquei 5 meses. De novembro, eu pensei, eu preciso virar esse jogo até fevereiro, até março, que é onde vai acabar meu seguro. E eu tive que ter uma disciplina muito grande para conseguir correr atrás dos resultados que eu preciso para fazer esse negócio dar certo e mostrar que eu conseguiria com a minha organização, com o meu foco, que eu sabia que aquilo aí tinha que dar certo e eu não queria voltar para a CLT, eu não queria voltar para banco. Eu precisava fazer isso aqui dar certo, a gente precisa saber priorizar, que é o que a Denise está falando. E o Thiago lembra bem disso. Então eu precisei de muita organização na minha vida, de um foco muito grande, porque imagina se eu tivesse aproveitado aquele momento, Nicole, para poder escrever, para poder ver Netflix, para poder deitar no sofá, morar onde eu morava antes, continuar naquela vida sem conseguir crescer, fazer nada diferente. Imagina se eu tivesse continuado. Então eu precisei largar tudo quanto é distração. Que uma pessoa, quando ela fica desempregada, o que ela vai fazer? Pegar o seguro e ficar lá 5 meses sentado no sofá vendo Netflix esperando a vida passar. Eu não, eu tinha um desafio muito grande que era conseguir dar certo. Então, assim, ao final de 3 meses desse desafio que eu fiz de 5, eu já estava ganhando mais do que na CLT. Então, aí fica um questionamento, né? A gente precisa, um questionamento não, uma afirmação mesmo. A gente precisa entender que isso aqui depende da gente. E eu tô falando de qualquer coisa, tá? Da vida pessoal, trabalho, qualquer projeto que tu tenha na tua mente. Tu tem que ter muito foco para te não se perder, porque a vida, ela te traz muita distração. Ela te traz muita coisinha para te curtir agora e acabou. Agora, o que vai fazer a diferença para ti é o quão determinado tu tá para fazer esse negócio dar certo e tu parar de procrastinar, o tal do procrastinador safado, que eu sempre falo numa conta que eu atendo, que as pessoas têm isso, sabe? mas Então, é que eu acho que fica muito o isso que como lição. facilita são esses olhares externos, né? Eu sei que pode parecer que eu estou falando sempre a mesma coisa, mas assim, veja, Mas, a Paloma conseguiu, né, fazer um negócio dar certo ali sozinha. Quando a gente começou esse processo, ela já tinha as coisas funcionando e mesmo assim
Ela teve uma super transformação nesses 20 dias. Então, E para a é gente isso. ver como dá para melhorar ainda mais o foco, a performance, o valor e a história que eu comentei aqui no começo, de se autovalorizar independente da profissão que você tá. Se você sabe exatamente o que você está fazendo, se você sabe que você chega num Ô, determinado Nicole, resultado. e o ponto que eu queria chegar, desculpa te cortar, é exatamente nisso, porque ainda assim, com toda essa experiência de quase 4 anos aqui no digital, eu não tinha ainda a maturidade suficiente de conseguir entender as atividades que eu tinha para fazer e qual que era a minha prioridade do dia, o que que eu precisava focar. Eu não tinha isso. Foi através dessas lives aqui contigo que eu consegui me ver como empresária. Olha que legal. Não mais como uma empreendedora, não mais como uma pessoa que estava aqui fazendo qualquer coisa por fazer. Não. Eu precisava entender o meu foco. Eu sou uma empresária, eu pago imposto para o governo todo mês, a gente tem funcionário, tem folha de pagamento, tem tudo que tu possa imaginar, a gente tem. E aí eu, com a minha mentalidade de antes, eu não conseguia enxergar isso. E hoje eu consigo enxergar. Então, assim, é uma transformação muito grande. E depois dessas aulas aqui contigo, eu consegui, botando isso no papel, que eu comecei a ver o tanto de responsabilidade que eu tenho e o tanto de coisa que eu preciso entregar. E responsabilidade, eu digo no sentido de entrega para cliente, no sentido de ter funcionário, no sentido de ter aluguel, no sentido de ter uma família, de ter conta, de ter tudo isso. E eu só consegui me dar conta depois que eu comecei a fazer todos esses cheques, todas essas reflexões, mentalizações que tu passou, escrever, colocar no papel tudo que eu precisava. Tudo isso ficou muito claro Então, hoje. mas E hoje eu ficou sei da leve, importância. mas tá mais leve ou tá mais pesado? Da forma como que você tá falando. De que forma ficou? Tá leve. Porque eu consigo enxergar o meu papel na sociedade, o quão ele impacta vidas, tanto a mim quanto aos clientes como você, que confiam no meu trabalho e da minha equipe, do meu sócio, e também os colaboradores que estão comigo. Tem muita gente que se inspira em mim. E eu sei que isso é muito importante. Eu preciso ter muita responsabilidade acerca disso. Não é fácil. Tem gente que é só uma social media. Não é. O trabalho vai muito além disso, gente. Eu escrevo a minha voz. Quer dizer, eu coloco a voz do meu cliente no mundo. Entende? Ó, a Denise pegou alguma sacada ali que jogou um diamante. Eu coloco a voz do meu cliente no mundo. Eu falo através deles e são pessoas conhecidas. Eu tenho um cliente que tem quase 1 milhão de seguidores. E a voz dele que eu transmito para toda essa galera, para todo esse mundo, para essas pessoas que precisam virar a chave. Então, tu pensa o tamanho da responsabilidade que é. É muita coisa. Qualquer coisa que eu coloque lá errado, acabou. Então, esse tipo de responsabilidade que eu falo, e quando eu consegui colocar tudo isso no papel, Nicole, eu entendi o meu papel. Eu falei, cara, é isso, eu sou isso, eu aceito, porque tem o nosso papel também de entender que a gente merece muita coisa do que a gente vive, porque a gente lutou e batalhou para estar aqui, mas eu consegui enxergar o meu trabalho hoje de uma forma totalmente diferente. Legal. Totalmente focada em entender, não, eu sei qual é o meu valor, eu mereço isso, eu preciso realmente me valorizar cada vez mais, porque profissional assim no mercado, no meu tá escasso. Eu vejo diariamente gente desistindo, diariamente gente reclamando em grupo de é absurdo. Então aí eu comecei a enxergar o meu valor de outra forma também. E eu tenho só a te agradecer por isso. Então, imagina que ainda tem mais um dia para a gente fazer o grande fechamento. Então, amanhã a gente já se prepara para uma ainda melhor mensagem, que já foi maravilhosa. Eu fico bem feliz de você estar falando isso, né? Ter contribuído aí com a tua vida. E, claro, tem pessoas, a gente sabe que está acompanhando aí quase todo dia, né? A Camila estava aí quase todo dia também. E lembrando que, por enquanto, ainda está no Instagram ali gravado. Não sei até quando que a Paloma vai deixar. Daqui a pouco ela paga todos os negócios. Eu não quero nem saber, gente. É eu que domino a rede social da Nicole lá. Se vocês vão lá assistir de uma vez, porque eu vou apagar tudo. E lembrando que esse é um acompanhamento. Eu sou muito adepta a acompanhamentos no geral, né? Eu já fiz muitos cursos, muitas imersões. Agora, é muito diferente. Tem pessoas, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem pessoas que falam assim: eu faço a minha própria análise, eu escrevo sozinha. Eu já vi gente falando isso, e gente que trabalha na área de desenvolvimento. É muito diferente quando você tem outros olhos olhando para você.
Quando você está falando com a pessoa, você está aplicando técnicas e a pessoa vem trazendo um outro olhar, vem trazendo uma outra reflexão. Você evolui muito mais rápido, você acelera o processo. Pode até ser que você consiga fazer sozinho, mas com outra pessoa junto fica muito mais rápido. Agora imagina, uma forma estruturada de montar a sua vida com a parte de crenças e análise de desenvolvimento pessoal com um acompanhamento junto. Aí fica muito poderoso. E acontece isso que a Paloma comentou. Claro que aqui a gente fez um intensivo, né? Amanhã é o último dia, são 21 dias. Mas dentro da mentoria lá, que eu vou lançar dia 13 de fevereiro, vai ser um treinamento gratuito. Então, nesse treinamento, vão ser os 5 passos que todas as empresárias precisam fazer para ter uma harmonia de vida profissional, vida pessoal e trabalho. E no final eu vou abrir a mentoria, que vai ser toda essa metodologia estruturada numa plataforma com o meu acompanhamento ao vivo também. Então, eu espero todo mundo lá. Quem quiser participar, digita 88 aqui embaixo. Vai receber um link para fazer o cadastro gratuito e reservar a vaga. Então, eu convido a todos e amanhã, nosso último dia da live, ao meio-dia aqui no Instagram. E espero você para a gente fazer um super fechamento. Fechou. Tá, Obrigada, bom? Nicole. Beijo. Até amanhã. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.